E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e eu vou fazer um react desse vídeo aqui do Brasil Paralelo. Geralmente não aparece nada para mim deles, mas apareceu hoje esse vídeo aqui em meu feed. Existem problemas no vegetarianismo? Vamos ver aqui o que é que eles vão falar. Eu assisti até mais ou menos aqui, ó, né? Aí eu vi que o assunto era interessante, dava para mim fazer uns comentários em cima, eu parei o vídeo e falei, não, vamos fazer esse react aí com a galera e comentar algumas coisas, se tem algumas coisas interessantes aqui para comentar, tá certo? Que eu acredito que vai ser produtivos, vocês vão aprender ou, alguma coisa ou é, vão ver a lógica na coisa, tá? Lembrando, pessoal, que as fontes estão aí para vocês pesquisar, os estudos, os diversos estudos, vocês não precisam acreditar em mim, tá? Mas para quem já me acompanha há bastante tempo no canal, sabe que eu já abordei muito sobre esse assunto, já fiz indicação de livro, e são coisas que você atesta no seu dia a dia, tá? Isso é um fato. Mudança alimentar você sente. Se você faz, você sente, tá certo? Então isso aí é bem interessante, tá? Outro ponto é, lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, tá? Contribuir aí com qualquer valor, nossa chave Pix está aí no banner e na descrição do vídeo, tá? Isso aí incentiva que a gente tá sempre trazendo algum conteúdo. Mas vamos lá para esse react. O cérebro precisa muito? Ele precisa de energia. Ele consome muita energia. 20% da energia do corpo vai ser consumida por esse departamento aqui, que é pequena a estrutura, mas consome muito. Então, Então você vê que o cérebro ele é uma realmente são sinapses elétricas, né? As ligações são feitas através de sinapses, pulsos elétricos. E o cérebro está sempre ativo, tá? O corpo pode estar dormindo, a gente pode estar aqui parado, o corpo parado, mas o cérebro ele está sempre ativo. E pessoas que leem, pessoas que estudam, pessoas que têm senso crítico, no geral, cara, o cérebro é um negócio perturbador, né? Às vezes nos perturba, porque a gente, às vezes, já teve aquela sensação assim, cara, eu só quero desligar o cérebro, só quero parar de pensar, sabe? Eu só quero parar de ficar criando situações, imaginando coisas, né? Apontando soluções. Eu quero parar. E não para. E isso é um consumo energético. É por isso que mesmo você muitas vezes parado, você se cansa. Você sente uma fome descomunal por conta disso. O seu cérebro está pedindo essa energia, tá? E isso é bem interessante. energeticamente, ele Então é por isso que o cansaço muitas vezes psicológico, ele acaba sendo pior do que o físico, sabe? Quando você já se pegou assim, cara, eu preferia tá quebrando pedra, trabalhando no braçal, e muitas vezes você tem mais prazer trabalhando em algo braçal do que algo mental, exatamente por isso, porque o cérebro ele tem uma carga absurda, tanto hormonal quanto física, né? prefere Quer dizer, hormonal e física é a mesma coisa, mas no sentido hormonal que eu falei é psicológico. usar a energia mais rápida. Então, ele tem, eu sempre falo, é um forninho, a célula tem lá um forninho onde você põe a lenha para queimar para fazer energia. A gente chama de Eu expliquei sobre isso quando já expliquei sobre isso quando eu falei dos tipos de energia que o nosso corpo absorve, e é um argumento usado aí por uma turma até do esportismo, usado por turma aí vegana e vegetariana, exatamente dizendo que o cérebro ele prefere carboidrato, né? Ele prefere açúcar. O cérebro basicamente precisa de açúcar porque ele prefere. E não é exatamente isso. A questão é que nosso corpo, pode passar, que nosso corpo eh, pode passar, recebe diariamente uma bomba, tá? Uma bomba de calorias, de energia rápida. E o cérebro, ele é inteligente, ele é um poupador, o corpo é um poupador nato de energia, então assim, como é que o corpo poupa energia? Já expliquei, armazenando. Como é que o corpo armazena essa energia? Em forma de gordura. Então não é a gordura que você consome que vira a gordura. É toda a energia que você consome. E qual é a forma mais básica e rápida de energia? Glicose. Essa glicose ela entra facilmente, tá? Ela já começa a ser metabolizada na língua. Enquanto a gordura para o seu estômago ser processada pelo fígado, você colocou, já percebeu isso? Principalmente para pessoas diabéticas, pessoas que têm, né, problemas com glicose, faz o quê? Coloca uma bala na boca, né? Coloca açúcar na boca. Por quê? Exatamente isso. Ele vai direto para a corrente sanguínea, é muito rápida a absorção. Então o cérebro, ele se vicia, literalmente, tá? Você se torna um viciado em açúcar e o cérebro pede. É exatamente por isso, porque se você fosse acostumado a outras fontes de energia ou fontes de energias saudáveis, seu
o cérebro não pediria açúcar. E esse é o problema. A gente foi adaptado socialmente a consumir carboidrato, a consumir doce. Lembrando, pessoal, que coletores, caçadores, as pessoas nômades, um exemplo, a história do açúcar é recente no mundo. Não existia essas fontes de energia como a gente conhece. O mel, para ser adquirido na natureza, era algo extremamente perigoso. Entendeu? Então, assim, a gente tem um legado de milênios do consumo de açúcar que não existia antes. E essa é a questão. A gente não sabe o que é não depender de açúcar hoje, muitas das vezes. O cérebro já é adaptado a isso. Tá? E lembrando que existe a epigenética, a gente recebe carga genética dos nossos parentes. Então, vamos dizer, mesmo a gente não tendo conhecimento de açúcar, a gente se adapta bem ao açúcar porque nossos parentes já consumiam açúcar. Entendeu? Tanto que existe a questão, tem vídeos aí no canal, vários vídeos eu explicando eh, eh, sobre a questão do diabetes genético que passa de pai para filho, né? Que é a síndrome metabólica perinatal, tá? O nome dessa síndrome é isso, é essa. Mitocôndria. Então, nessa usina de força lá, esse forninho onde você vai gerar essa energia, você tem que pôr os nutrientes, tem que pôr o carboidrato que você consumiu, a gordura que você foi consumindo ao longo do seu dia, proteína não, porque ela deveria ser só tijolo para reconstrução estrutural. Hum. Então, você coloca ali e ali vai formar energia mesmo, fogo metabólico vai acender se tudo der certo. Ali dentro, para aquilo ali funcionar, para aquele forno ter manutenção, você precisa do complexo B, você precisa do magnésio. Quando a gente fala complexo B, é porque é um grupo muito grande de vitaminas. Mas você tem quatro, né, que são muito fundamentais. A vitamina B2, a vitamina B3, a vitamina B5 e o ácido alfa-lipoico. São 4 vitaminas do complexo B Onde que estão o B2, B3, B5? invariavelmente na carne, o complexo carne. B Aí que entra essa questão do não comer a carne e a sua saúde mental. Não é nem a sua saúde mental, é a sua acuidade mental, sabe? Exatamente. A carne contribui também para a produção de testosterona, então você aí vê a malícia dos caras. O colesterol é muito importante nesse processo, é um dos perfis lipídios, e tem sim um padrão hormonal no funcionamento do, do colesterol, que é um anti-inflamatório, contribui, o anti-inflamatório do nosso corpo é a glutamina, se eu não me engano, mas o colesterol contribui fervorosamente para isso, tá? E é muito importante para tecidos, para o nosso cérebro. Então, por aí você vê que a redução do consumo de proteína animal também reduz a produção de colesterol pelo nosso organismo. Veja, não é o colesterol da carne que vai para o nosso organismo, ajuda na produção, tá? O colesterol animal, ele é expelido pelas fezes, tá? Então você tem também aí as vitaminas do complexo B. Eles vão falar um negócio aí que eu vou dar uma rebatida, tá? É porque é consenso entre eles, mas bom, se eles explicassem direito para as pessoas não insistiriam em querer buscar esses nutrientes nos vegetais, tá? Existe, existe, mas entenda uma coisa: proteína vegetal é uma coisa, proteína animal é outra. Tá? É diferente, o seu intestino deveria ser um pouco diferente para conseguir extrair de fato o que você precisa dos vegetais, tá? A gente vai chegar lá. É aquela sagacidade, aquela coisa. E você só encontra na proteína animal? Não, você encontra. Não. A gente estava falando sobre isso hoje, né? Você Paty? encontra em outros, nos cereais, por exemplo, você encontra em alguns vegetais, mas são quantidades menores que você precisa ter uma capacidade melhor de digestão. Bom, vamos lá. Você encontra vitamina B, as vitaminas do complexo B nos vegetais? Encontra. Alguns aminoácidos específicos, alguns nutrientes essenciais específicos você não encontra no mundo vegetal, tá? Ponto. Tá? A L-carnitina, coisas que você só tem na carne, tá? E são essenciais para o organismo. Então aí você já tem um ponto bem, vamos dizer assim, favorável à proteína. A outra questão que ela falou assim, não, você encontra em pequenas quantidades, quer ver? Vamos repetir aqui só para vocês, para a gente pegar melhor aqui. Mas são quantidades menores que você precisa ter uma capacidade melhor de digestão. Vai encontrar ali, mas você precisa ter um estômago todo preparado, um intestino todo preparado. Exatamente. O que acontece? Não é nem a quantidade menor. Às vezes, sim, vamos dar um exemplo. A linhaça, que é famosinha para essa turma aí, vamos dizer, na mesma porção, quantidade de porção em gramas de proteína, você vai encontrar, sim, 3 vezes mais ômega 3, tá? 3 vezes mais ômega 3 do que na mesma porção de carne, certo?
Só que ela tem também 3 vezes mais ômega 6, que é uma problemática, tá? É inflamatório. Mas vamos lá, concentrar aqui no, 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 no ômega 3. Só que a questão não é você encontrar ômega 3 na linhaça. O problema da linhaça é que o ômega 3 da linhaça é de um tipo e o ômega 3 da proteína é de outro. O perfil do ômega 3 da proteína, se eu não me engano, é o ácido alfa-lineico. E no vegetal é o alfa oleico, se eu não me engano. É o alfa lipo, tem um outro nomezinho, mas é oleico. Tipo, são diferentes. E o nosso corpo não consegue absorver bem essas proteínas vegetais. Ele não consegue absorver a gordura, absorver a proteína vegetal. Então, por isso que ela fala que você precisava ter um organismo adaptado e tal. E aí é onde entra a porcaria da evolução. Por quê? Porque tem médico que acha que pela história da agricultura no mundo, eles falam em ter cerca de 10 mil anos, eles acreditam que o ser humano ele já é adaptado. O perfil, né, estomacal do ser humano já é adaptado a consumir proteína. E a gente sabe que não é verdade isso. Ou, no caso, a consumir proteína vegetal, nutrientes vegetais. E a gente sabe que não é verdade. Entendeu? Então, não, tem pessoas que têm maior facilidade. Não é que tem pessoas que têm. Assim, sim, a gente pode dizer que tem pessoas que têm maior facilidade, mas não é por um perfil evolutivo. Não é. Só que mesmo assim, essas pessoas, não é que elas não dependem de carne, elas dependem. Só que elas dependem um pouco menos. E não significa que essas pessoas não vão ter os problemas advindo dos nutrientes vegetais. Elas vão ter lá os problemas com os antinutrientes, tá? Isso aí é um fato. Isso é um fato. Então, assim, eu sei que eles tentam ficar ali no meio termo e tal, mas não, o nosso corpo não é adaptado para comer grãos, principalmente grãos. Vegetais ainda o nosso corpo tem uma boa tolerância, mas grãos não, tá? Parado, tudo tem que estar muito bem ajustado para você conseguir absorver daquilo ali. E sim, aí entra aqueles absurdos, você cozinhar não sei quantas horas, você colocar para germinar, para você tanto melhorar um pouco só a absorção, tá? Porque aí você vai ter lá o problema dos nutrientes serem de cadeia longa. Tem um vídeo também que eu explico nutrientes de cadeia média, nutrientes de cadeia longa. Eu acho que tem vídeo aí no canal e eu explico sobre isso aí, tá? Uma explicação muito boa. Ainda você tem esse problema, você tem uma preparação bizarra para atenuar, tá? Melhorar a absorção e melhora pouco e atenuar os problemas que são os antinutrientes e os fitatos, né? Que causam problemas seríssimos, tá? Desde esterilização, tá? Pessoal, quando eu falo assim, desde esterilização, a perda de nutrientes, não é que é um negócio assim que você vai comer hoje e vai sentir amanhã, não, tá? Às vezes é a longo prazo, 20, 30 anos para você começar a sentir essas coisas, tá? Mas aí é que tá o problema. Aí o cara fala, 20, 30 anos, não, tô de boa. Aí é que tá o problema. Por que tu acha que tem tanto idoso doente? Idoso é sinal de doença, gente? Nunca foi. É sinal de deterioração? Sim. Mas doença é coisa moderna, todo mundo sabe disso. Tá? Tô falando dessas doenças, câncer, problemas renais, problemas de circulação, problemas mentais, de sanidade, né? Sanidade. Máximo. O vegetal, ele tem uma estrutura de célula diferente da célula animal. É por isso que eu digo. Aí a pessoa chega aqui bem, não, mas espinafre, não sei o que lá, tem muita proteína. Tem. Ninguém tá falando que não tem. Só que é proteína vegetal, cara, entendeu? Proteína vegetal é uma coisa, proteína animal é outra. A estrutura celular é diferente, entendeu? Quanto mais informação genética, mais pares de cromossomo, e isso são variações genéticas, ou seja, essa planta que vem dessa, que vem dessa, que vem daquela, plantas são cruzadas. E quanto mais cruzadas elas são, mais difícil é de seu corpo absorver, porque ela tem muitos pares de cromossomos, muita informação, muitas cadeias a serem quebradas pelo seu intestino. Já o animal não teve essas modificações naturais, entendeu? Então é muito fácil o corpo absorver aquelas informações. Reinos diferentes. Reino vegetal e reino animal. Então, quando você consome a carne de outro animal, você consome algo que é semelhante à sua estrutura. A aceitação daquilo é mais rápida, é mais fácil. A gente até fala muito. Não é nem por isso, tá? É por isso também, porque é lógico, proteína com proteína, mas não é exatamente
essa explicação, vamos dizer, é uma explicação para leigo, uma explicação básica. Ah, tá vendo? É carne, ó, você também tem carne. Então, a explicação leiga funciona, é ok, mas eu acho que para um nível de explicação que eles estão tentando passar aí de estrutura, de cadeia longa, cadeia média, nutrientes, macronutrientes, eles precisavam explicar que não a lógica é por aí, mas na realidade é a estrutura, vamos dizer assim, de informação de carga genética de cromossomos que nos animais são menores, entendeu? Vamos lembrar que um milho tem 48 pares de cromossomo, ou seja, o milho tem mais informação genética do que o ser humano. Entendeu? É bizarro, é bizarro. É por isso que você não consegue destruir tudo que tem no milho pelo seu intestino, entendeu? Vai sair lá o milhinho inteiro, vai sair a casquinha. Todo vegetal é assim, tá? O vegetal tem muita informação, muita carga genética, nosso corpo não consegue absorver corretamente, tá? Já os animais têm menos. A gente estava discutindo, Eu acho que a galinha tem 8, né? Se não me engano. A galinha é um negócio bizarro, por isso que é burra. né? Comer 100 gramas de ovo ou de carne é a mesma coisa de consumir 100 gramas de lentilha? Não, não é. Expliquei isso aí também, dando um exemplo do salmão, 200 calorias de salmão, 200 calorias de açúcar, vai agir de forma diferente no seu organismo, porque as 200 calorias de salmão vai ter nutrientes, gorduras, vai ter minerais, vai ter uma série de coisas, enquanto 200 calorias de açúcar só tem carboidrato. E olha o problema. O problema é que essa questão do você vai ter que, né? Então, ok. Decidi por ser vegetariano, não vou consumir a carne. Então, não acho que exista problema algum. Eu só acho que a gente sempre tem que perguntar o que o corpo Tem muito problema. Tem. quer, não é o que a mente quer. É o que o corpo quer e precisa. Isso tá sempre mudando. Então, nessa questão, olha, tô precisando de mais nutrientes para minha mente, então vou procurar isso no reino vegetal. Então, você vai ter que comer, como a Paty falou, uma quantidade muito maior de, por exemplo, E aí você vê umas bizarras, você vê os caras aí, os caras comem 3 quilos de fruta por dia. E aí você vê que os caras são lentos, magro pra caramba, os caras ficam assim, sabe, parece que não tem força nem... Os caras ficam letárgicos, você vê os caras piorar dia após dia, tá? E muitas vezes essa piora, pessoal, se dá com 2 anos, 3 anos, algumas pessoas até antes, tá? E eles ficam lá no início, tá uma maravilha. E é por isso que eu não acredito que esses artistas que se dizem veganos sejam veganos. Porque eles são muito agitados, né? Deve ser igual aquela que era foi desmascarada nos Estados Unidos, né? Era um dos símbolos do veganismo e aí pegaram a mulher comendo carne escondida. Pra lentilha. vocês terem uma noção, 100 gramas de carne você teria que consumir 183. gramas de lentilha. E aí, para consumir Acho que é mais. 183 Acho que é muito mais. Não é só o dobro, não. gramas de lentilha, primeiro a gente tem que pensar, essa lentilha tem que ter ficado de molho, porque senão vai te fazer mal. Os fatores antinutricionais. Você vê o que eu falei? Eu falei, eu não tinha assistido o vídeo, mas a gente tá tão sintonizado aqui nas informações. Muito bom. Tem que ter sido retirados. Exatamente. Então já te deu mais trabalho do que cozinhar um ovinho ali. Não é Uma muito mais carne. calórico Pô, também, faz não? um. É Frita um muito bifinho, mais né? Mais calórico. calórico. E nem só isso. As pessoas Não, essa questão de ser mais calórico, isso aqui eu não levo em consideração. Eu já até fiz um vídeo explicando como é que eles fazem para medir as calorias, é ridículo, tá? Isso aqui eu nem levo em consideração se é mais ou menos calórico. É óbvio que qualquer produto animal, no geral, ele vai ser mais calórico, tá? hoje estão muito estressadas. Então, na hora que elas vão comer, elas não mastigam. Uhum. Então, esse grão já também, de Engole a novo... comida de uma vez. Isso. Então, isso vai ser péssimo. A carne você não precisa mastigar tanto. Agora, grão, é por isso que os ruminantes têm aqueles dentes todos chapados. Porque eles têm que ficar ali, ó, triturando aquele grão para ele chegar pronto. E o ser humano não faz isso. E nem aguentaria por muito tempo ficar molando os dentes dessa forma, tá? Não foi feito para isso. A gente tem pouquíssimos molares, pouquíssimos, é para coisa básica. Pro intestino. Ela, por também estar estressada, ela não produz ácido clorídrico suficiente no estômago. Então, também esse grão que precisaria desse ácido clorídrico também não vai ser bem digerido. Então, quem é essa pessoa que quer fazer a dieta vegetariana e qual é o momento de vida? No início eu achei ruim ela ter interrompido a mulher, mas ela tá sabendo mais do que a outra lá. Que ela está, qual é a aceitação que o corpo dela vai ter, sabe? Não há um problema em ser vegetariano de forma alguma. É Vocês são possível foda. você ter uma boa nutrição numa alimentação Não, vegetariana. não Não tem. é o vegano, né? Porque o vegano acho que já é uma questão mais social Uhum. do que uma questão nutricional. O vegetarianismo, a exclusão de produtos animais sem questões filosóficas, requer que você tenha alguém fazendo o cálculo da necessidade para você. Porque senão, fatalmente, você vai errar nas quantidades. Não é o peso do prato que você serve no seu almoço, no self-service, sendo onívoro, vai ser diferente do peso do prato que você vai servir sendo um vegetariano. Porque você vai ter que consumir muito mais elementos. Tipo assim, ó, enquanto você
enquanto uma pessoa saudável, que come muito, pode comer aí até 800 gramas e está satisfeito em uma refeição, o vegano em si, vou botar o vegano, tá? O vegetariano ainda abre exceção para um ovo, para um leite, para queijos, tá? É, o vegano ele tem que consumir 3 quilos de comida. É bizarro, cara, bizarro demais. Para obter a mesma quantidade de nutrientes. Isso é ruim? Não, isso é adaptativo. Pois é, mas aí se eu consumir esse tanto, Não, não existe. É isso, eles se apegam à porra da adaptação como se a pessoa começasse hoje, daqui a 3 anos estivesse pronto. Não existe, cara. Daqui a 3 anos você vai estar. Começa a ficar fudido, né? de coisa que vai ter mais caloria, eu não vou ficar mais gorda? Mas você pode fazer o contraponto que é treinar mais. Cara, isso não existe, tá? Isso aí é um erro, é uma coisa que vem dos anos 70. Eu já expliquei esse vídeo sobre a questão de calorias. Ah, mais calorias você engorda. Isso aí foi uma saída deles exatamente porque por conta do excesso de consumo de comida, por conta dos carboidratos. Então eles tinham que demonizar a gordura de porco. É uma história longa. E aí, para contrabalancear isso, eles recomendaram exercícios, tá? Que não é ruim, mas pô, não é uma obrigação, não deveria ser uma obrigação se as pessoas não consumissem tanto carboidrato. Quando eu falo carboidrato, pessoal, eu tô falando, não, eu não consumo feijão, arroz, macarrão, essas coisas tudo aí, tá? Você tem que saber tudo que vai tá acontecer envolvido. pela sua escolha. Não há um problema em você fazer uma escolha, você não vai ficar desnutrida, mas você tem que saber, olha, para chegar no ponto de cálculo de vitaminas e minerais, porque caloria para nós, ela é o componente menos importante. É o residual É o ali. residual. Olha, você precisava desses nutrientes, eu pus. Sobrou isso aqui de caloria, no final das contas deu isso. Uhum. É, Vai lá, correr caloria na esteira, é, gastar. caloria é pobre, assim, não tem nada. O mais importante é você tá obtendo daquilo que você está comendo ao longo do dia, todas as vitaminas, todos os minerais, todos os fitoquímicos, que quando se fala assim, licopeno, resveratrol, são fitoquímicos que você tem ali no alimento que vão te trazer benefícios. Você tem os antioxidantes, então a gente pensa nisso. Você está tendo tudo aquilo. Tá, essa questão de antioxidante aí é outro erro que o pessoal comete muito. Eu fiz até um texto, eu não sei se existe esse texto ainda, não sei se eu fiz vídeo, sobre a função dos antioxidantes. E, pessoal, todo ser vivo produz o seu próprio antioxidante, que é o quê? Que é um anti-envelhecimento. No nosso caso, como eu falei, é a glutamina, tá? E aí o pessoal fica com essa pira maluca de consumir antioxidante vegetal e tal, não, porque tem a fruta tem um antioxidante tal, o resveratrol, o licopeno. Galera, isso não funciona no ser humano e a depender da situação causa até mal, tá? Porque, pessoal, antioxidante, assim, a grosso modo, não é só um anti-envelhecimento, também é veneno para matar bactérias, para matar seres invasores, tá? Aquela névoa branca que fica em cima das uvas, aquilo ali é para matar inseto, é para matar praga. Aquilo não é remédio pra gente, entendeu? É claro que, como ser humano, o tamanho que somos, o nosso corpo resistente, aquilo, assim, tem efeito praticamente zero. Mas entenda que aquilo não é saudável, entendeu? Não é tipo algo bom pra gente. É algo bom pra uva. O antioxidante da uva é bom para a uva, ponto. A gente já produz o nosso. E a nossa produção é melhor acentuada no consumo de proteína de carne vermelha. Que você precisa para fazer a máquina funcionar muito bem. São as A rodinhas caloria pro seu você vai carro balancear andar, de né? outro jeito. A caloria você vai balancear de outro jeito. Então, você poderia ter um lanche ali à tarde, você não vai ter mais. Entende? Se fosse em termos calóricos. Muito bom. Como eu falei, o que eu pude pontuar de que eu acho que deveria ser informações melhoradas, eu fiz. Mas é um vídeo bom. Tá de parabéns o Brasil Paralelo por se preocupar também com essas questões. Acho bacana. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Espero que tenha sido de utilidade. Com certeza foi, né? Então é isso aí.